Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar do tema de sistema tegumentar. Então, a gente vai falar de pele e os anexos envolvidos nesse revestimento do corpo dos animais. Esse tema ele é muito importante na zootecnia, porque a gente vai, na questão de manejo, identificar se o animal está saudável ou não. Então, a pele, que é esse revestimento do corpo, ele pode nos trazer informações importantes, né? E ele acaba também, né, quer dizer, ela, né, a pele, o couro, né, dos animais, que a gente usa esse termo, ela absorve também e elimina metabólitos. Então, ela absorve nutrientes, porque a pele é uma biomembrana. Então, aquela membrana lipoproteica, né, ela é importante tanto na absorção como na eliminação. E ela tem, continuando internamente esse revestimento externo, que é a pele, internamente a gente tem a mucosa. Então, a gente tem a pele aqui na face e internamente nos orifícios, igual a narina, né? Já tem a transição da pele para a mucosa e o nariz, o revestimento todo interno aqui de nariz essa mucosa, que é um epitélio, é extremamente permeável, tanto para eliminação de muco como para absorção de substâncias. A cavidade oral, aqui também dentro do olho, né, nós temos a conjuntiva, que é a mucosa, enfim. Canal também ali do ânus a gente tem mucosa, da vagina, a uretra peniana. Então são essas aberturas, a pele continua, só que a gente agora dá o nome de mucosa, porque ela não tem aqueles extratos de queratina como tem nessa pele. Por quê? Nós, os mamíferos, eles saem do ambiente aquático, a gente tem a transição aí, né, de aves e os répteis, mas há necessidade de ter a proteção para a gente não perder tanto líquido para o meio externo. Então, quando o animal vive em meio aquático, é um outro desenho. Aí você já tem peixes de couro ou de escama, mas é um outro arranjo. Nós que estamos no ambiente terrestre, precisamos ter essa proteção na pele, que são essas camadas de queratina. Então, a gente tem, nessas tubulações que conectam com o meio externo, esse arranjo mais permeável desse tecido epitelial. E temos também uma cobertura nessa pele, nesse couro, né? Então, nós temos aí anexos que nós chamamos de pelos ou as penas, essas escamas. Nós temos aqui as glândulas que estão anexas também a essa pele. Então, glândulas que liberam suor, sudoríparas, glândulas que liberam sebo, são as sebáceas, glândulas que liberam leite, são glândulas sudoríparas modificadas. Então, ela serve como uma barreira de proteção, tanto para o calor e também para a perda de água. Então, ela evita que a gente se desidrate, por isso que quando o animal é queimado, a grande preocupação é você manter a hidratação desse animal via soro, né, para ele repor os líquidos, os eletrólitos que ele está perdendo ali, porque a pele está descascada. Ela perde a camada de tecido epitelial e dependendo do grau da queimadura, né, você vai aprofundando e aí você vai tendo mais perda de líquido, porque você vai atingindo vasos sanguíneos. Ela também é uma barreira muito importante para a entrada de micro-organismos nesse corpo. Então, ela é antibacteriana. Ela serve para termorregulação desse corpo, por causa de mecanismos do músculo eretor do pelo, as próprias penas que mantêm aquecida a ave, glândulas que liberam o sebo, por exemplo, para manter a temperatura desse corpo. Na ave usa muito, né, esse mecanismo. Ela vai lá na glândula uropigiana
e coleta o sebo e vai espalhando por todo o seu corpo, entre as penas, né, para evitar a perda de calor. Ou as glândulas sudoríparas liberando suor para que seja para perder, né, mais o calor. Nós temos também a questão do tecido adiposo aí que é presente para, além de ser um estoque de energia, ele também serve aquela camada de gordura no tecido subcutâneo, também ajuda para manter mais a temperatura corporal desse animal, dependendo de onde esse animal vive, se é uma temperatura mais fria, ajuda bastante. E também a gente tem que ver a questão da circulação sanguínea nessa camada. Abaixo ali do epitélio, a gente tem o tecido conjuntivo, onde corre os vasos sanguíneos, inervação. Então, esse sangue que corre ali também, ele auxilia aí nessa questão da manutenção da temperatura corporal estável. Ela também atua na síntese de vitamina D. Essa questão da comunicação social que está falando aí, é o fato de animais que são mais coloridos, né, para atrair por exemplo, o macho, né, ele é mais colorido para atrair a fêmea para o acasalamento. E também existe a questão de camuflagem. O animal tem uma determinada pelagem ou que se confunde mais com o meio ambiente onde ele está para se proteger. Além de ser também a pele um órgão que recebe informações, coleta essas informações, a gente já viu isso na aula de sistema nervoso, via receptores. Então, os receptores de frio, de calor, os de pressão, os de tato, né, auxilia esse animal a perceber o meio ambiente e assim poder tomar as decisões, né, se aquele ambiente está adequado ou não para ele, ou se ele tem que tomar uma decisão e para se defender e proteger a sua vida. Aqui nós temos a imagem das camadas da pele, vocês vão ver isso em histologia. Aqui é só para vocês terem noção da organização, a gente já viu isso na aula de tecidos básicos. Então o epitélio, ele tem aí uma membrana basal, né? A gente observa aqui o limite, onde a gente tem as células do epitélio e aqui as células do tecido conjuntivo. Então, essa membrana basal é onde assentam as células desse epitélio. Elas podem começar colunares ou cúbicas, aí elas vão se achatando, vão perdendo líquido. O núcleo também, olha, ele vai sumindo até ficar uma capinha mesmo, com pouco conteúdo, com pouco célula, com pouco citossol, poucos constituintes ali dentro dessa célula, e ela está morta e ela descama, ela descasca, ela se solta dessa camada. Então esse é um arranjo normal da pele, do couro, da mucosa também é assim, tá? Esse arranjo. E para nível de curiosidade, se a gente pega fêmeas, a gente utiliza essa questão da descamação para analisar num exame de citologia vaginal se ela está numa fase do cio ou se ela está numa fase do diestro, que é uma fase progesterônica. Então, dependendo da descamação, ou seja, uma renovação celular, uma renovação de epitélio, a gente suspeita que o animal está iniciando uma fase, um novo ciclo, né? Então, ela estaria entrando numa fase estrogênica, na fase do estro. Tá? Então, é uma das formas que a gente utiliza. Vai fazer uma inseminação artificial, a gente usa muito isso em cadela, né? Você faz um raspado ali, coleta com suave vaginal, né, mucosa de vagina, para definir, ter uma noção se ela está próxima dessa fase, ou seja, estaria próximo da ovulação, e aí você teria mais sucesso na inseminação daquele animal, tá? Então, mas todos os animais é a mesma coisa,
né? E você tem essa descamação. A pele, externamente, mesma coisa. Ela tem que ser renovada. Quando o animal vai ficando mais idoso, essas camadas vão ficando mais finas. Então, ele tem uma demora mais de renovação de epitélio. Então, é um animal que tem uma pele mais sensível. Tá? Então, observem que a gente tem nessas células do epitélio, e aí a gente tem camadas aqui nessa imagem da direita, tá bonito para vocês observarem aí, ó, a diferença. Aqui vocês observam uma pele espessa, olha a membrana basal, aí você tem todo o extrato das células do epitélio, e aqui você tem uma camada, ó, córnea, bem espessa. Diferente dessa outra imagem, apesar de estar no aumento menor, né? Você tem uma membrana basal aqui, dá para ver que a camada externa aqui é mais clarinha, ela é mais fina do que nessa outra imagem. Então, essa diferença da pele a gente observa, por exemplo, na pele de face, ela é mais delgada, essa camada cornificada. Quando a gente pega já de palma, de planta de pé, região de coxim, por exemplo, que é onde o animal apoia o seu peso, falando em carnívoros, por exemplo, aí a pele tem que ser mais espessa para proteção daquela região, a região de atrito. Então, esses estratos córneos, ele varia aí entre os vertebrados. Vocês têm essa questão, por exemplo, na pata da ave, ela tem essa epiderme com escamas, que é para proteger ali os seus tendões, seus ligamentos, que é uma região muito fina, né? Se você for a espessura, né, da pata dela é mais, então os tendões estão mais expostos, por isso que você tem um extrato córneo grande. Você tem, no caso aí, o desenvolvimento de escamas nessa epiderme. É uma forma que ele encontrou de proteção. Mesma coisa, eu coloquei o exemplo aí da cobra, né? Ela também tem essas escamas. Quando a gente olha aqui essas placas córneas na pata aqui de um jacaré ou daqueles lagartos, né? Também é uma forma de proteção dessa pele. Também é interessante vocês terem essa noção que na pele dos animais que têm carapaça foi uma origem de o que nós chamamos de osteodermos. Ósteo de osso, então o osso que está na pele desenvolve esse escudo. Então, cada placa deixa eu colocar em maior aumento para vocês visualizarem, origem óssea, que aí ela vai formando o conjunto de todas essas placas e tem um pelo associado, é o que chamamos de osteodermos. Então ela é muito rígida e por causa desse arranjo, né, em filas paralelas, ele tem uma certa mobilidade. No caso aqui a gente está vendo o tatu, né, do jacaré. Também é interessante vocês observarem que essa camada olha que bacana, né? A gente tem aqui a membrana basal, a epiderme com suas células epiteliais, e aí a gente tem também esses queratinócitos, que dão, que está escrito aqui, os queratinócitos se diferenciam em corneócitos, produzindo uma camada à prova d'água. Então, essa queratina que vai sendo formada aqui, deixa essa pele muito mais resistente. Também é importante vocês terem uma noção que podem, dependendo da espécie que estão trabalhando, se acontece em animais silvestres, pigmentos que dão uma tonalidade diferente. Observem que esse tegumento ele pode ter cores. Então, eu já tinha falado antes, de camuflar, de ter atração sexual, no cortejo.
E o que eu estava falando é que entre essas células a gente pode ter os cromatóforos, que é o que ocorre nos camaleões. E aqui a gente tem uma imagem muito interessante do melanócito, que vai produzir a melanina, que dá uma tonalidade mais escura para essa pele. Então, na natureza, a gente tem essas variantes de tonalidade de pele, que é importante também isso no ser humano, né? A gente tem pessoas que têm uma pele mais clara ou mais escura. Então, a melanina, ela protege muito. Quando a pele é mais clara, ela é mais predisposta a um câncer de pele, por exemplo. A gente vê muito isso em animais, por exemplo, vacas holandesas, na parte clara, né, você tem, principalmente assim, ao redor de olhos, na vulva, essas áreas elas têm mais predisposição a desenvolver o que a gente chama de carcinoma, que é uma massa tumoral na pele, tá? Então, a melanina, ela auxilia na proteção contra os raios ultravioletas. É importante vocês terem, voltar aqui a parte dos receptores, né, a noção de onde eles estão localizados. Então, lembrando, a gente tem a epiderme, que é a camada onde tem as células epiteliais, é de origem ectodérmica. Então, quando a gente pega lá o embrião, ela é da origem externa daquele embrião. A derme já é de origem mesodérmica, então, ou seja, do meio, né? Então, na derme é onde vão estar o tecido conjuntivo, né? Fibroblastos, vai ter um monte de fibras de reticulina, enfim, você vai ter um arranjo desse tecido conjuntivo e entre essas células vão estar passando a tubulação de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, os nervos. Lembrando que a extremidade do nervo, do neurônio aferente, que o nervo é um conjunto, passa conjunto de axônios, né? Então, se aquela fibra nervosa for aferente, ela coleta informação sensorial, a extremidade dela é um receptor de calor. Aí vocês têm a lista, né? Na esquerda vocês estão vendo. Receptor de calor, o de pressão, que é o também conhecido como corpúsculo de Pacini, os de tato, os de dor, né? Enfim, né? Esses receptores, que é a extremidade desses axônios, desses neurônios, né, ficam localizados aqui na membrana basal e nessa região de derme. Lembrando que o nosso receptor, ele atravessa aqui nessa região da epiderme. Mas enfim, né, nessa camada da derme, a gente tem um arranjo muito interessante de capilares, né, desses vasos sanguíneos e nervos. Então é uma região que é dolorosa. Olha o pelo aqui, e aí a gente tem aqui a região do folículo piloso, onde vai estar os vasos sanguíneos, né, a inervação desse pelo. E o músculo eretor do pelo também, que vai estar fixado nessa região aqui do folículo até o início da haste do pelo. Falando em folículo, observem aqui, a gente tem a formação do folículo, forma primeiro um bulbo piloso, né, e aí o tecido de origem ectodérmica aqui, que é onde estão as células epiteliais, né, ele faz uma invaginação. Esse bulbo vai se tornando aqui côncavo, e aqui nessa região é onde entram os vasos sanguíneos e a inervação, e o pelo vai se desenvolvendo, vai formando o que a gente chama de folículo. E com o crescimento do pelo vai crescendo aqui a haste. Esse é o mesmo arranjo para a formação da pena. A pena também tem uma haste, é igual o pelo. A diferença é que a pena vai ter aqui um arranjo em leque, né, que paralelo, que eu vou explicar aqui no próximo slide. Então a pena ela tem a haste igual tem o pelo,
E paralelamente, ela vai ter o que nós chamamos de barbas. Aqui nós temos um arranjo de uma pena. Vocês vejam aqui a haste e aqui as barbas. Então, o que acontece? Quando a ave fica passando o bico, ela vai arrumando esse arranjo aqui das barbas e ela tem uns ganchos que vai segurando essas barbas e fazendo um leque, né? Então, ela fica o tempo inteiro passando o bico aqui, organizando essas barbas e bárbulas, tá? Então, a gente tem uma barba e depois as bárbulas prendendo, que elas têm ganchinhos, ó, e elas ficam se mantendo a estrutura plana. Na pena, né, a gente tem essa, aonde está aqui na parte do folículo, né, extremidade no folículo, ela é oca, né, essa região a gente chama de cálamo. O cálamo ou o canhão, né, é o que vai estar conectado no folículo penoso, né? E a mesma coisa do pelo, também vai ter o músculo eretor aqui da pena, né? Enfim. A gente também tem penas de formatos diferentes, depende da onde ela vai estar localizada no animal. Então, ela pode ser uma pena mais de camuflagem, uma pena mais de proteção, para deixar o animal mais quente. Então, ela tem um arranjo diferente nessas barbas e bárbulas aí. Também é interessante vocês observarem, por exemplo, a gança, o pato, vai fazer o seu ninho, elas ficam soltando essa plumagem, que é pena dela. Então, ela vai soltando e vai colocando o ninho para manter a temperatura e também para camuflagem, para evitar que predador vá lá, né, pegar os ovos. Então, ela vai soltando, né, essa parte aqui das penas para ir tampando o ninho. Então, é muito interessante esse arranjo da haste, tanto na pena como no pelo, né? Observem na figura inferior esquerda, né? Tem a cutícula. Essa haste e o pelo é a mesma coisa, né? Que aqui a gente está mostrando especificamente a região do canhão. Ela tem essas camadas aí de cutícula que dá essa rigidez. E também, se o pelo estiver mais arrepiado, eriçado, quebradiço, né? Você tem uma constituição dessa cutícula que está descamando, tá? Então, essas características nos auxiliam a perceber se aquele animal está saudável ou não. Então, o pelo e a pena é a primeira região que a gente observa no animal para ter noção se o rebanho ou aquele indivíduo está com algum problema de saúde. Por isso que é tão importante o tegumento. Aqui nessa imagem, vocês estão observando a comparação entre o pelo e a pena. Nós temos aqui dos pelos, o pelo que reveste, tem o pelo lanoso, que a gente tem aqui, por exemplo, nas ovelhas, os pelos táteis, igual o gato tem na região dessa do bigode, né? Então, se você for cortar esses pelos nessa região do bigode do gato, ele vai perder a noção espacial. Que ele, quando encosta, por exemplo, vai pular uma grade, né? Ele tem uma noção, se encosta nesse pelo, o receptor já coleta a informação, então ele tem uma noção do tamanho do espaço. Então, é uma informação que é coletada por esses pelos táteis. E as penas, né, igual a gente já estava falando, o revestimento aí das aves, ela serve para choque mecânico, protege contra o sol, a oscilação de temperatura,
agentes químicos, biológicos também, ela protege. Quando a gente vê uma ave que está com as penas toda eriçada, que significa que ela não está com as barbas e as bárbulas organizadinhas, é indicativo que ela está doente, porque o tempo inteiro ela fica organizando para os ganchos prenderem as bárbulas e ficar retinho. Mesmo porque é como ela se protege para manter a sua temperatura corporal. Se a pena tiver tudo eriçada, significa que não está organizado as bárbulas e os ganchinhos prendem. Tá? Então, por isso que ela fica o tempo todo passando o bico, organizando essas penas e passando também o sebo que ela retira da glândula uropigiana, que fica ali acima da cloaca. Essas glândulas que existem na pele, nós temos as glândulas sebáceas, que eu já acabei de falar até da ávila, dei o exemplo da uropigiana. Ela é importante para evitar a perda de calor. Então, a ave espalha por toda a sua pele esse sebo. Também alguns animais utilizam essas substâncias que tem muito tecido, tem muita gordura, para demarcar território. Então, o cachorro mesmo tem a glândula anal, que fica na região ali do ânus, para delimitar território. Caprino, né, também, só que a dele fica na base do corno. O ovino tem bolsas ali abaixo da região da órbita, né, entre os dedos, na região inguinal. Então, são locais que tem essas glândulas são importantes para eles delimitarem o território deles. E existem outras, o suíno, né, eu não falei, mas tem também na região aqui, ó, do mento, na região do queixo, né, ele tem na região ali na mão, nos carpos, e na região de prepúcio. Também essa distribuição das glândulas, elas são estratégicas no corpo do animal. E existem as glândulas sudoríparas. A galinha não soa, ela não tem glândula sudorípara. Os outros animais aqui que a gente estuda, os domésticos, têm. O cavalo, por exemplo, ele tem uma capacidade de sudação muito grande. Tanto é que é comum, depois que ele correu, você trabalhou com ele na lida, na fazenda, dar um banho nele com água, porque o suor dele solta uma proteína que deixa ela mais esbranquiçada. Então você dá aquele banho no animal. Ele agradece bastante, né? Enfim, né? Os outros animais aqui tá mostrando a disposição dessas glândulas no corpo dele. A outra coisa que vocês têm que observar também é a quantidade dessas glândulas dependendo da espécie. Vou dar um exemplo. A gente pega um animal igual o Nelore, que ele, a característica dele é ser resistente a calor. Então a gente tem, por exemplo, né, a quantidade de glândulas sudoríparas que o Nelore tem é muito maior do que uma vaca holandesa, por exemplo, um Albertin Angus, tá? Então esses animais europeus que têm um pelo longo, eles têm menos quantidade de glândulas sudoríparas, porque onde eles vivem é frio, não tem necessidade de suar tanto. E essa é uma das características que faz com que eles sofram tanto aqui num país tropical como o nosso. A quantidade de glândulas sudoríparas. No caso, eles sofrem porque eles têm menos glândulas? Sim. No pelo? Menos glândula e o pelo muito comprido. O Nelore já tem pelo mais curto e muito mais glândula sudorípara. Entendi. Então essa é uma característica que você pode até usar para fazer um melhoramento, uma seleção, um melhoramento genético. Estou dando um exemplo, né? Porque eu estou na aula de tegumento. Né? Então o que a gente faz no cruzamento industrial? A gente pega o Nelore
e coloca com Albertin Angus, por exemplo. Porque você pega a precocidade do animal europeu com a rusticidade de um zebuíno, que é o Nelore. Então, em cruzamento industrial é muito comum de fazer isso em confinamento, não é verdade? E o que está embutido nisso aí? A característica morfológica, claro, né? Então, o pelo dele, glândula sudorípara está embutido. E também a produção de carne, né? Gordura entremeada entre as fibras. O animal europeu ele tem muito mais gordura entre as fibras musculares, o zebuíno já é a camada de gordura externa. O que é importante quando o animal vai para a câmara frigorífica, os frigoríficos aqui no Brasil, eles foram padronizados com a temperatura que tem que ter uma capa de gordura na carcaça externamente para proteger do frio, senão você queima a carne. Então vocês entendem que você vai fazendo o cruzamento para você buscar, né, tanto a gordura entremeada na carne do europeu como a gordura externa do zebu. E aí a gente vai brincando, né, nos cruzamentos para ter um tipo de carne que o mercado está exigindo. Vamos supor, tem época que está na moda, né? O animal, o Nelore, porque ele tem light, né? A gordura dele é externa, né, entre os fibras. Aí tem a hora que não, porque esse aqui é Angus e é mais saborosa a carne, tem mais gordura entre as fibras. E aí a gente vai... Eu só estou falando dessas características para vocês irem associando. Quando vocês estiverem trabalhando lá nas matérias de produção, né, e de melhoramento, o que a gente faz para poder selecionar uma determinada espécie, uma raça, né, os indivíduos daquela raça, enfim. Olha aí que interessante, a famosa glândula uropigiana. Então a ave ela fica coletando aqui o sebo nessa região aqui acima da cloaca, que está a glândula, e ela vai espalhando pelo seu corpo. Tem pessoas que gostam de consumir essa parte, né? Eles falam, o sobrecu. Por que ela é mais saborosa? Porque a glândula uropigiana tem bastante gordura, né? Porque ela produz sebo. O sebo é gordura, né? Na sua composição, boa parte é gordura. Continuando nesse assunto, a gente tem a glândula mamária, é muito importante aqui para nós, quando trabalhamos com animais de produção. E aí a gente tem que a glândula mamária é uma glândula sudorípara que foi modificada. Então, a secreção que ela libera é leite. Então, a composição desse leite tem proteína, gordura, minerais, água, vitaminas, né, que saem dessa glândula. A posição da glândula vai variar entre as espécies. Então, ela pode ficar só na região inguinal, que é no caso aqui dos ruminantes e das éguas, e elas podem também continuar pela cadeia ganglionar mamária, que aí ela vai para a região de tórax, de abdômen, além da região inguinal. Então, por exemplo, cadela, porca, ela segue essa cadeia. Na verdade, o embrião ele tem essa cadeia ganglionar e dependendo da espécie ele desenvolve. Por exemplo, o humano desenvolve na região torácica. E aí, esse par de glândulas fica localizado em determinada região dependendo dessa espécie. Esse quadro aqui, ele expressa a quantidade de pares de glândula e também tem uma outra característica que é o número de ósteos. Lembra que a anatomia a gente fala ósteo é a abertura. Então, o número de buraquinhos que tem em cada teto. Se a gente trabalhar com suíno, o suíno tem 7 pares de glândulas mamárias. Lembra? Na região torácica, abdominal e inguinal. Se vocês olharem aí o desenho esquematizado aí do suíno, está no centro da imagem, nós temos esses 7 pares e cada teto tem 2 aberturas.
Então, o esguicho sai em 2 aberturas. Se a gente pega a vaca, ela tem 4 glândulas, né? 4 tetos, e cada teto tem uma abertura. Então, isso só sai em um esguicho. Se a gente pega de equino, o equino também tem 2 aberturas, 2 óstios, tá? Então, são curiosidades, né, para vocês saberem, e também vai depender para manejar esses animais. Principalmente em animais leiteiros, né, que são aqui os ruminantes. Vocês precisam saber disso na hora que for colocar, por exemplo, a solução que chama de pré-dipping, pós-dipping. Significa o quê? Uma solução sanificante que passa na glândula, no teto ali, para limpar, primeiramente, o pré-dipping, a região externa, né? E aí você vai colocar o aparelho de ordenhadeira mecânica, ou que seja ordenha manual, para evitar uma contaminação com mastite. Por que eu falo mais externa? Porque o esfíncter é musculatura circular, então ela fecha esse ósseo. Então ele está fechado antes de iniciar a ordenha. Depois você começa a ordenhar o animal, esse esfíncter que fecha, ele começa a relaxar e ele fica mais aberto. Imagina, com ordenhadeira mecânica por sucção, né? Enfim, quando termina a ordenha, esse esfíncter ele está mais relaxado, está mais aberto. E ele demora ainda alguns minutos para poder voltar à sua posição de repouso e contrair, ficar e fechar ali o teto. Esse período é perigoso, porque o animal pode, por exemplo, deitar em cima de uma região contaminada. Como está aberto ainda, as bactérias podem entrar e aí, por exemplo, levar a um quadro de mastite. Então, para evitar isso, algumas propriedades colocam até a ração para as vacas depois da ordenha. Estou falando vaca, né? Mas ovino e caprino, mesma situação, para que elas vão se alimentar e demore a deitar. Outra medida de precaução é usar a solução pós-dipping. Terminou a ordenha, a gente vai com um copo, e esse copo ele tem a solução sanificante. Aí existem, vocês vão estudar lá os tipos de solução que você vai usar, se é a base de cloro, a base de clorexidina, se é a base de iodo, se é o filme protetor, enfim, né? A ideia é usar o princípio de Arquimedes. Então, você coloca o copo, né? O teto vai estar aqui dentro, então o que estiver, né, de solução por fora vai entrar por dentro do canal e vai entrar ali no canal do leite dentro do teto e vai proteger com essa solução, tá certo? É justamente essa imagem aí para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. Então tem aqui o esfíncter do teto, né? E aí a solução entra aqui, né, no esfíncter e entra aqui aí tem o ducto papilar e aqui o ducto do teto, né? A solução entra e protege tanto externamente como internamente aqui o ducto, tá? Então o ósseo é essa abertura e como esse esfíncter demora um pouco para fechar, é importante tomar esses cuidados no manejo. Observem também que temos aqui, além do ósseo, o ducto da papila, né? O ducto do teto. E nós temos aqui, chama seio. Lembra que eu falei que anatomia, espaços, a gente chama de seio? O seio lactífero, ele tem uma porção da papila, que é o teto, né? Ou cisterna da teta, também vocês podem achar em algum livro. E a gente tem aqui, ó, a cisterna da glândula, ou seio lactífero da glândula. E em cima nós temos o tecido glandular, que está produzindo leite, né? Esse tecido glandular, ele é composto por uma região de alvéolo. O alvéolo, pessoal,
é o espaço onde as células aqui da glândula sudorípara modificada, que é a glândula mamária, está liberando a sua produção. Está liberando proteínas, lipídios, as vitaminas, enfim, né? Está ejetando esse leite dentro desse alvéolo. Aí ele cai na tubulação e essas tubulações vão convergir para a cisterna da glândula. No processo da ordenha, o leite que está aqui na cisterna da glândula cai para a cisterna do teto, e aí com a massagem aqui do teto, da papila, que é a mesma coisa, o leite é ejetado. Tá? Então, quando tem um caso de mastite, está inflamado essa região aqui da cisterna da glândula. Quando essa infecção começa a atingir aqui a porção dos ductos e das glândulas dos alvéolos, aí nós temos um caso crônico de mastite. E nesse caso aí crônico, é muito comum o animal vir a perder tecido epitelial, perder tecido glandular. Devido à inflamação, essa região vai ficar necrosada, ela começa a perder, o tecido epitelial é substituído por tecido conjuntivo cicatricial. É quando a gente fala que o animal perdeu a glândula. Perdeu significa que foi substituído o tecido de secreção, que é epitélio, por tecido conjuntivo fibroso. Aí você pega na glândula, ela tá menor, tá dura, tá mais firme, tá? É quando perde a glândula mamária. Outra informação importante, que cada glândula é separada da outra. Então, vocês lembram da cadeia ganglionar, né? São pares. Que é o princípio de antimeria, né? A gente tem antímero direito e antímero esquerdo. Então, aí você tem essa cadeia. Cada conjunto, cada glândula ali, ela é separada uma da outra. Então, se ela pegou mastite em uma glândula, ela não vai passar internamente para outra glândula. O que acontece é uma contaminação externa. No manejo, você segura um teto contaminado, a mão tá contaminada com as bactérias, Professora, aí vai ordenhar outra vaca, por exemplo, contamina outro teto. então se uma vaca ter contaminado um teto, ela não passa para os outros dela. Mas o que acontece é que pelo manejo você pode transportar para outras vacas. É o que acontece. Por isso a preocupação de deixar os animais que estão com o caso de mastite para ser ordenhado por final. E outra coisa também, a gente faz exames para detectar. Isso passa para o bezerro também? Como a saliva, ela tem substância, tem substâncias que matam essas bactérias, então elas não sobrevivem. E mesmo se elas forem ingeridas pelo animal, quando elas chegam na bomasa, elas vão ser detonadas pelas enzimas lá do ácido clorídrico, né? E a pepsina, né? Mata, então ela não vai sobreviver. Então, pro bezerro, pro borrelho, enfim, pro filhote que tá mamando ali, não vai ter tanto problema devido ao sistema digestório, entende? Mas enfim, o que eu tava falando... Professora, mas em relação ao consumo desse leite, por exemplo, por nós seres humanos, Isso que eu ia perguntar. afeta? Aí, o que afeta no consumo do ser humano? É a mesma história do bezerro, entendeu? Vai cair no estômago, mas não é, porque você não vai consumir ele na hora. Ele ainda vai pro laticínio, vai ser processado. Ou, aí tudo bem, ele vai passar por um processo de pasteurização. Quando a gente pega o leite in natura e leva para casa, a gente ferve, né? A história de ferver ele é como se fosse uma pasteurização, só que ela não é tão adequada porque quando você deixa ferver, você desnatura muita proteína.
Mas é o que a vida inteira se faz em casa, né? Mas a gente pode pasteurizar o leite em casa também, tendo um termômetro, então você vai na temperatura certa e no tempo adequado na pasteurização lenta. E vocês vão estudar isso E a vaca depois. sente dor, professora? Sim. Dá calor, né? Toda inflamação não fica vermelha, não fica quente. É um processo inflamatório. Isso incomoda muito. Na hora de fazer a ordenha, também dói, porque vai formando pus. E esse pus, a ideia do pus, gente, é assim: o organismo está tendo um combate, está tendo muito neutrófilo ali para defender aquela região que está tendo infecção, está tendo uma micro-organismos. Geralmente são bactérias, podem ser fungos, vírus, enfim. Aí os neutrófilos chegam lá, que são os soldados do corpo, né? E começa o combate. E morrem. Morrem neutrófilos, morrem bactérias. O próprio tecido ali do corpo também está morrendo, está em necrose. Então, tudo aquilo forma o pus. E aí, aquela substância, ela precisa sair do corpo. Porque, imagina, né? O pus, ele é resultado desse combate que está acontecendo. Quando esse pus está muito espesso, fica difícil de passar por aquele ósseo. E aí ele vai ficando cada vez mais grosso, vai ficando cada vez mais difícil, vai ficando mais dolorido por causa da inflamação, chegando a casos de abrir um abscesso, de abrir uma outra região da glândula, que a gente fala estourou, né? Rompe a pele e a secreção sai por outro local sem ser o teto. Isso pode acontecer também em casos crônicos de mastite. Tá? Porque é uma defesa desesperada do corpo para eliminar esse pus, porque não está saindo pelo canal do teto, que seria o mais fácil. Tá? Então pode acontecer. Por isso que a gente tem que cuidar para não chegar nos casos crônicos de mastite. Então, viu que o animal está com a temperatura elevada, está sentindo desconforto na ordenha, né? Já aplicar a medicação, já deixar por último na ordenha, para evitar também que contamine outros animais. Aí eu uso Professora, antibiótico? Aí usa antibiótico? Tem que ser para matar a bactéria. Aí você tem alguns princípios ativos no mercado, tipo gentamicina, que é muito bom, né? Você tem terramicina, que aí já é usada injetável, mas o melhor mesmo é usar as pomadas que são intramamárias, né? Você vai no canal do teto e aplica. Esse é um outro cuidado que tem que tomar. Na hora de aplicar, fazer uma limpeza nesse ósteo, né? Com alguma solução que seja desinfetante, né? E aí, com cuidado, colocar o aplicador, porque ele é uma seringa, tem uma ponta arredondada para não machucar, né? E aí, na hora que aplica, tem que ir massageando o teto e tentar jogar mais o creme nessa pomada para dentro da cisterna da glândula e massagear. Lembra o desenho que eu mostrei agora do slide? A ideia é que essa pomada, que vai ter o antibiótico lá dentro dela, fique dentro da cisterna da glândula, agindo ali nas bactérias que estão naquela região. A ideia é matar o quanto antes as bactérias, para elas não chegarem lá na região aonde estão os alvéolos, onde está a glândula mesmo. Pode perguntar. Professora, os antibióticos, eles só vão matar as bactérias, né? Que nem os vírus, eles não morrem por antibiótico. Então, quando a mastite é causada por vírus, qual é a profilaxia? Então, geralmente mastite é causada ou é por bactéria ou por fungo. Aí, a maior preocupação seria o fungo. As bactérias, os vírus ainda não chegaram nesses casos de mastite, que eu saiba, né?
mas a gente preocupa mais a bactéria depois do fungo. Então, existem para fungo as sulfas. Vocês podem ver que existem alguns princípios ativos de bisnaga, que também atua bem ali. E vírus, gente, é um problema geral. Qualquer doença virótica aí, porque você não tem os antivirais. Você tem que auxilia o mecanismo de imunidade do animal para prevenção, né? Da defesa do corpo dele. Então, sabe, tá difícil essa sua pergunta, eu não consigo. Só se eu já desenvolver algum vírus aí para causar mastite. Pelo meu conhecimento, não tem. Eu acho que é só a vacina e boa alimentação que pode lutar contra o vírus, né? Porque o próprio organismo tem que reagir aos vírus. Não tem outra coisa conhecida pela medicina, nem pela veterinária. Professora, Existem algumas doenças viróticas que atacam os rebanhos, que você falou, né? A gente usa vacina. Agora, para mastite especificamente, que eu saiba, posso estar desatualizada, né? Mas não tinha. Vírus causando nada pesquisar isso, essa pergunta me deixou curiosa. no caso da prevenção, a gente deveria fazer a limpeza antes de usar alguma coisa para poder limpar antes de ordenhar a vaca? Para ter esse cuidado, para ela não ter a mastite? Então, o primeiro cuidado que a gente faz é o pré-dipping, que é essa solução sanificante. Geralmente usa a base de cloro. Então, você usa esse copo que eu estava falando, e aí você limpa o teto e vem com a toalha de papel e seca. Para secar. Isso. Por quê, gente? Vocês vão... isso em reprodução, que a gente vai explicar, inseminação é a mesma coisa. A água é um veículo também, porque muitas bactérias gostam, né? Muitas não, todas elas gostam de umidade, né? Impressionante. Então a água é um problema. Se você deixar pingando, e por exemplo, a mão do ordenhador vai ficar aquela meleca, é pior ainda, porque se deixa seco. Então usou a solução, você tem que fazer a secagem. E aí você vai colocar a teteira, vamos supor, na ordenha mecânica. Então, esse cuidado de limpeza antes, ele é muito importante. Se você vir com a mangueira, sabe, eu quero limpar muito bem, limpa o úbere todo e joga água pra caramba. Gente, pensa, o úbere, que é a glândula mamária, né, a gente fala úbere, ele vai ficar pingando água e vai entrar para dentro do sistema do copo da ordenhadeira mecânica. Isso é um problema grave, entende? Então, vocês têm que tomar esses cuidados. Se for usar, é só o teto para você limpar, para evitar e secar. Esse é o manejo correto, né? Mas aí você vai em curral, né? O pessoal pega o rabo da vaca, limpa o teto da vaca com o rabo da vaca, você jantou nada. Você fica pensando ali nas bactérias entrando ali, fazendo uma festa, né? Agora sim, quando você trabalha com animal que é produtor de leite, foi selecionado para isso, significa que a glândula produz muito mais. Aí você ainda seleciona o animal para que tenha uma tirada mole de leite. O que significa isso? O esfíncter dela é mais relaxado. Lembra o esfíncter que eu falei que trava? O esfíncter é sempre circular e ele contrai e fecha. Todos os esfíncteres são assim. Então, se a vaca tem uma tirada mole, significa que esse esfíncter não é tão resistente. Vantagem, é bom de tirar o leite. Desvantagem, ela vai ter muito mais facilidade para ter uma mastite, porque ela vai ficar com esse orifício aberto por mais tempo, certo? Então, tudo isso vocês têm que levar em consideração. Tanto na hora de inseminar o animal, porque, por exemplo, você pega uma vaca que tem um esfíncter mais relaxado e você coloca um touro que as filhas também são assim,
você vai cada vez mais... Então é isso, vocês têm que prestar atenção na hora de escolher um touro para fazer a inseminação. Pode perguntar. A ordenha mecânica, ela já tem esse cuidado já? De fazer a limpeza antes ou não? A máquina em si não vai fazer a limpeza, precisa de ter a pessoa para fazer esse processo. A máquina só é o copo mesmo que você encaixa e ele já faz a pressão. Aí se você coloca uma vaca que está com mastite no começo da ordenha, ela vai contaminar o copo, o coletor, né? A teteira. Nossa, aí pode contaminar todas as outras que usar. Então quem trabalha com gado leiteiro, um dos maiores temores dele é a mastite e depois o problema de casco. Esses são os vilões, né? Aí o que acontece? A gente faz exame de mastite subclínica, que é o tal do teste de CMT. Então, a gente coleta o leite, tem uma reação, é muito interessante, vocês vão aprender isso depois. E aí ele vai te dando o indicativo de que aquela fêmea está com a mastite subclínica, ou seja, ainda não aparece pus, mas é indicativo que ela pode estar sim com mastite. Então, a gente faz um rastreamento, faz um acompanhamento ali de 15 em 15 dias e vai fazendo uns lotes de ordenha. Então, você deixa o primeiro lote de animais que não tem mastite, um segundo lote de animais que tem mastite subclínica, aí você tem o grau 1, grau 2, grau 3, você vai deixando de grau 3 para o final, e o lote de vaca com mastite. Então, esse controle ele é muito importante em propriedade de produção de leite, principalmente se for alta produção de leite. Porque igual eu falei, né? São animais que produzem muito, e aí a glândula fica cheia de leite, pesa bastante, às vezes o esfíncter já não é tão resistente. Então, tudo isso leva a ter um alto índice de mastite mesmo na propriedade. Normalmente já é assim. Então, você tem que diminuir cada vez mais. Então, vocês perguntaram, e a gente consumiu leite com animal com mastite, dá problema? Então, qual que é o problema? Vai chegar no laticínio, lá eles vão fazer a pasteurização, vai matar as bactérias. Mas o leite que está com mastite, se você tem uma infecção ali, significa que você tem muita desnaturação de proteína. Então, você vai ter reações que estão acontecendo ali naquele leite, tanto de desnaturação, como a reação também com gordura, que vai mudar a composição desse leite, mesmo pasteurizando. Mas tudo bem, você mistura com os outros leites ali, tal, você nem vai perceber por causa do volume. Agora, vocês já pararam para pensar no consumo do leite com antibiótico? Porque o antibiótico na pasteurização, você não vai acabar com ele. Ele vai continuar lá, entende? Então, as propriedades que estão usando antibiótico, e não tem jeito, vira e mexe vai ter que usar, porque os índices de mastite são altos, também está aí no leite, entende? E é por isso que uma produção de leite orgânico é tão cara. O leite orgânico ele tem que ser caro mesmo, porque você não pode usar um antibiótico. Então, o seu manejo ele tem que ser muito bom. O animal ele tem que ser mais rústico também. Então, tem várias coisas que tem que se levar em consideração. Legal esse tema, né? Ó, esse slide aqui está mostrando o orifício aqui, né, do seio lactífero, na porção do teto, na porção papilar da vaca, que é um só. E na égua, olha, são dois, porque a égua tem dois orifícios, dois ósseos. E a vaca tem um só. Também é importante analisar a suspensão da glândula mamária. Por quê? Essa suspensão é feita por ligamentos. Então, nós temos o ligamento suspensor lateral, né, dos dois lados, e o suspensor aqui no meio, ó, o mediano. Lembra que eu falei que cada glândula é separada da outra.
né? Então, a glândula mamária aqui, ó, 1/4 dela, igual a vaca tem 4 glândulas, 4 quartos, né? Então, elas não se comunicam internamente. Ela tem os ligamentos laterais e o mediano. Quando a gente vai analisar uma vaca para comprar, ou que seja para fazer um acasalamento, né, qual touro que você vai colocar, a gente tem que olhar a suspensão dessa glândula e a gente observa muito a linha do jarrete. Então, está aqui o jarrete, a região de calcânio, né? A peia é colocada nessa região. Então, se o teto está abaixo dessa linha, significa que ele vai estar mais em contato, por exemplo, com pasto, com a própria corda na hora de amarrar o animal. Então, significa que os ligamentos estão mais frouxos. Olha a diferença com essa outra glândula, ela é mais firme, ela está mais posicionada na região inguinal. Também vocês têm que observar o tamanho do teto, se é um teto mais comprido, se é mais grosso. Tudo isso tem que ser analisado na hora de você fazer a seleção desses animais, porque influencia muito no manejo, né, na contaminação. Se o bezerro vai conseguir segurar o teto, vai conseguir sugar o leite, se vai caber no copo coletor, isso acontece muito com gir, né? Animais zebuínos, porque é comum ter um teto muito grosso. Então, isso também interfere na escolha dos animais. A posição do úbere e também dos tetos. Se o teto é mais para fora, encosta mais na lateral ali, na região medial da perna, vai contaminar mais. Se for muito para dentro, também vai dificultar o manejo. Então, tudo isso, a posição do teto na glândula também interfere. Estou vendo uma pergunta aqui, se a mastite é mais comum em bovinos ou também ocorre em cães ou gatos. Ocorre em todas as espécies, inclusive mulher também tem mastite. Tá? Masto vem da glândula mamária e de inflamação. Então, ela pode ser em uma glândula só, pode ser em várias, mas é igual eu falei, a contaminação é externa, é de um teto para outro. Olha aí, outra imagem que está mostrando com as cabras. Lembra que eu falei, ó, a posição do teto, quando é muito lateral, também tem que ser analisado isso. Olha aqui o animal, uma vista posterior, né, você vai analisar a disposição da perna, da linha do jarrete, com a inserção do úbere, ou seja, dos ligamentos, a posição do teto. O bico, pessoal, ele é equivalente ao lábio aqui dos mamíferos, e ele tem vários formatos, depende do modo de alimentação de cada espécie. Então, a gente tem bicos finos, que é para furar, igual o beija-flor, né, para coletar o néctar, ou se ele é pontudo, mas em forma de gancho, igual o das águias, gaviões, para poder rasgar a carne. Eles são animais carnívoros, são predadores. O tucano, né, tem esse bico mais comprido. Cada ave vai ter uma característica desse formato de bico devido principalmente à sua alimentação. Também está relacionado com a vocalização. Outro anexo que a gente tem aí da pele é a relação do corno e do chifre. Então, qual que é a diferença? O corno, ele é uma projeção do osso frontal. Então, se a gente pega aqui um crânio de bovino, esse aqui é de bovino. Aqui lembra, ó, o osso frontal, aí a gente tem parietal e aqui atrás occipital. Olha o forame magno aqui. Então, nessa projeção aqui, ó, que a projeção é a continuação do osso frontal, é porque esse animal aqui nasceu mocho.
né? Ele não teve corno, ou ele foi mochado, né? Mochado é quando é bezerrinho, né? A gente vai e queima o botão por cauterização, né? A gente corta aquele toquinho e cauteriza, tem a peça certa, né? Para queimar o germe, onde ele cresce. Porque o osso cresce ali e o estojo corno vai junto. Tá? Então, mochar, a gente faz isso com o animal, com um bezerrinho jovem, né? Filhotinho ali, poucos meses de vida. Antes dessa projeção se esticar, né? Porque o osso vai crescendo, vai ficando uma ponta, é o processo mesmo do osso frontal, e aí você tem que fazer uma descorna. Descorna é uma cirurgia. Aí essa cirurgia, você vem com a cegueta e serra pele. Primeiro a gente rebate a pele, aí vai serrar conjuntivo, né? Até chegar no osso, serrou, e aí ele faz sutura os pontos. Isso é uma cirurgia, precisa de anestesia e tal. Então, o que acontece? Essa projeção do osso frontal, ela vai ser revestida por um estojo córneo, que é a mesma ideia da unha, da garra, é um estojo queratinizado, tá? Então, o corno, ele tem essa característica de ter o osso e esse anexo cutâneo revestindo. Já o chifre, ele ocorre em cervos, e ela é uma projeção do crânio. Então, uma projeção do crânio recoberta por pele, e essa é altamente vascularizada, então ela recebe o nome de veludo. O que acontece? Esse chifre ele costuma ser trocado todo ano, então ele cai, vai parar a circulação ali nessa região e ele simplesmente cai. E o osso fica exposto e depois vai nascer um outro chifre na próxima estação reprodutiva. Tá certo? Então, a diferença entre corno e o chifre é essa projeção do osso que vocês estão vendo aqui, que aí precisa ser serrado, tá? E é oco, porque lembra que a característica de osso frontal é ter os seus seios paranasais. A gente vai ver esse sistema respiratório, esses seios paralelos ao nariz, eles são, e não é só aqui em osso frontal não, osso maxilar também, eles são ocos para deixar esse crânio mais leve também, tá bom? Outro órgão também que a gente analisa aí são os órgãos digitais, aí a gente chama também de aparelho ungueal, porque a gente tem úngulas, que são unhas, né? Então, a unha, igual nós temos unhas, gato, cachorro tem a garra. Eu trouxe aqui, né, para vocês verem, o de um tamanduá tem a sua garra, e aqui você tem o dígito, né? O dígito está aqui, a falange distal dele, tem essa ponta, a característica dele, é muito parecido com um gato também. E aí ela acopla aqui na garra, né? Que mas é do que a unha também, só que a gente chama garra, e vai proteger esse osso que é a falange distal. O casco, a ideia é a mesma, só que ele não é pontudo, assim. A falange distal dele é uma forma mais abaulada, tá? A ideia é a mesma, né? Você tem falange distal e o anexo da pele, que é queratinizado. Entre os dois eu tenho um tecido extremamente vascularizado e inervado, que cola os dois. Não pode acontecer de cair a unha, depois nasce outra, né? Outra unha, outra garra. Mas por quê? Ela tem um crescimento contínuo na raiz da unha. Mesma coisa com a gente, né? A gente tem aqui na raiz da unha, onde estão as células que fazem
a produção dessa unha. Mesma coisa com a garra, mesma coisa com o casco. Então, eles vão repousar num tecido que esse tecido conjuntivo, a gente chama ele de córium. E ele é firmemente aderido no osso. Periósteo é em volta do osso. Perímetro, em volta. Ele é em volta da falange distal. Tá? E é extremamente vascularizado e inervado. Então, deu para perceber que a gente tem a unha, garra e casca, a mesma ideia, a gente tem esses córiums, essas camadas. Aí a gente vai ter o córium da coroa, o córium coronal, ele fica aqui em volta da onde é o nascimento da unha. Coronal vem de coroa, porque ele faz uma volta. Tá? Então a gente tem depois o córium lamelar. Ele fica na parte interna da unha, da garra e do casco, uma coisa. E aí, por quê? São lâminas do córium, e aí a unha vai, a garra, o casco, vai passando por essa, como se fosse um trilho, e vai crescendo, crescendo e desgastando. Então, o animal, quando ele não consegue desgastar as suas garras ou seu casco, ele vai crescendo de uma forma irregular. Isso acontece muito com casco, né? Às vezes o animal está com dificuldade de aprumo. Aprumo é apoio. Ele não apoia adequadamente no solo e precisa desgastar no solo para poder... que a unha está crescendo constantemente, né? Se não desgasta adequadamente, aquela unha vai crescendo torta. Aí é o que a gente chama de achinelar, porque fica parecendo um chinelo, um sapato, né? Vai crescendo para frente, assim, ficando estranho. Precisa corrigir o quanto antes, porque o animal vai começar a ter problema de tendão, porque ele está pisando torto, né? E já com carnívoros, né? Cão e gato, acontece da unha, às vezes cresce e pega também na pata, pega no coxinho, pode machucar, então também tem que cortar essa unha. Eles fazem isso no pet shop, né? Corta a pontinha da garra ali para não ficar machucando. Acontece muito com o cachorro, né? Enfim, esse aprumo que eu estou falando é importante ser analisado também na propriedade. Vocês têm que estar atentos a isso para corrigir antes que, além do problema de casco, ele tenha também problema de tendão. Também temos que estar atentos aqui o que é toros coxins, né? Então, esses toros aqui que nós temos, o cachorro, ele muito legal, ele fica, gato também, né? Nessa região da pata, porque esse animal, ele pisa com os dedos, né? Ele é digitígrado. Então, ele está apoiando ali nas suas falanges. Ele tem esse coxim, que é uma almofada de gordura, para poder, não só gordura, mas tecido conjuntivo, para apoiar o peso dele. Senão, imagina, ia destroncar os dedinhos ou dos ligamentos sozinho, não ia dar conta de segurar, né? O peso, o salto, né? O pulo desse animal. Então, ele tem essa almofada mesmo, que a gente chama de coxim, né? E lembra da diferença da pele? Aí ela é bem mais espessa, tem muito mais camadas, além de ter muito mais queratina, né, para ajudar na locomoção. Também ele tem menos receptor de dor aí, concorda? Porque se ele está com atrito com o solo, certo? O equino também tem esses toros que a gente chama até de castanhas, né? Ou seja, é um resquício dos dedos dele. Lembra que eu falei que o equino só pisa com o dedo 3? Então, o dedo 1, 2, 4 e 5 regrediram. Então, a gente encontra aí, o que às vezes vocês acham aí nos livros como castanho. Olha a garra que eu tinha mostrado aqui do tamanduá.
ela é importante, tem um crescimento constante, né? E ela pode servir para empoleiramento, para pegar a sua presa, para defesa, para rasgar a carne, né? Para ele se alimentar. Essa sempre, tá, pessoal? Unha, garra, casco tem o crescimento contínuo. Então, se a lesão foi na região do córeo coronal, que eu falei que é onde a raiz da unha, o casco, enfim, da garra, aí nós vamos ter um problema do crescimento dessa unha e pode ficar falhas. Se a lesão for permanente, complicou, né? Porque aquela parte da unha não vai desenvolver. Mas enfim, ele acaba se organizando, né? E dificilmente vai acontecer um caso de uma lesão que não vai crescer essa unha. A unha também, pessoal, ela pode ser usada para a gente avaliar a saúde do animal. Se ela tiver quebradiça, se ela tiver com linhas no seu comprimento, que acontece muito com o casco, a gente desconfia que está tendo falta de alguns minerais na alimentação desse animal. Ou podem ser que a gente chama de linhas de estresse também, que é muito comum você ver em animais confinados. Uma característica que eu não falei, mas no chifre, no corno, na verdade, ali dos bovinos, às vezes você encontra anéis na base desse corno. E aí o pessoal fala, cada anel desse significa que é um ano de vida do animal, aí conta aqueles anéis, você tem mais ou menos a idade dele. Então é algo que o pessoal faz para analisar a idade, então isso pode bater ou não, que vai depender muito do manejo desse animal, da alimentação, como que ele está sendo criado, mas vocês vão ver que esses anéis correspondem a mais ou menos um ano de vida dele. Aí tá só falando, né, do formato. Aqui olha que bacana, né, a falange distal, aqui a falange média, e a garra, ó, acoplada nessa falange distal. Aqui é a região de crescimento dessa garra, né? O casco, que olha que bacana também essa imagem, a falange distal acoplada aqui com o estojo córneo, que é o casco. Outra característica também é que o casco ele tem esse formato e a gente pode colocar a ferradura. A ferradura ela tem espaço que a gente põe um prego, que a gente chama de cravo, né? Então você bate os pregos de uma forma que não alcance o córeo. O cravo só vai no estojo córneo. Até travou a língua, né? O estojo córneo queratinizado, que não tem vascularização, que não tem inervação, é a parte dura. Se você bater esse cravo na onde tem o córion, aí sim dói, porque vai sangrar, né? Porque ele é inervado e vascularizado. Observem aqui, olha, um animal com dificuldade de aprumo. Você vê a linha vermelha, né? O casco ele tem que estar tanto na face medial como lateral, ele tem que estar equilibrado, né? Então, você veja que na letra A não tá, ele cresceu, mas ali numa dessas faces, e isso leva o animal a pisar torto. Ele está com dificuldade de aprumo e precisa corrigir, precisa casquear. Olha que bacana essa imagem mostrando aí o córeo. Veja que a gente tem aqui na borda, ó, parece uma coroa. Então esse é o córeo coronal, é onde cresce a unha. Aí o córeo lamelar parecem estrias, né? Essas estrias aqui é o que eu falei que parecem trilhos. Então, nesses trilhos é por onde corre o casco. Então, quando está inflamado essas lâminas, é o que a gente chama de laminite. São lâminas epidérmicas. E quando está inflamado essa região, é um perigo. Porque se chegar num caso crônico,
e essas lâminas estiverem inflamadas, pode acontecer da falange distal estar aqui e o casco girar. Uma torção, isso é gravíssimo, mas isso é um caso muito, muito crônico, exagerado, tá? Então, nas laminites, o animal sofre demais. É muito comum em regiões alagadas, onde cria cavalo. Por exemplo, Pantanal. Eles têm lá o cavalo pantaneiro. Qual a característica dele? Essa região, o casco dele é muito mais resistente do que dos outros animais. Ele foi se adaptando àquele meio alagado. Então, se você pegar um outro cavalo e colocar lá no Pantanal, ele com certeza vai dar problema de laminite. Então, aí nós temos outra imagem mostrando, olha, internamente as lâminas, o córion lamelar. Aqui, a parte da sola, né, que a gente chama sólia, aqui é a ranilha, né, esse número 2 aqui, ó, sulco central da ranilha, aqui é a sola do casco. Você observa o exterior desse animal, primeiro que você tem que saber se é o padrão característico da raça. Então, você precisa olhar o pelo, as extremidades desse animal, se é garra, se é unha, se é casco. Você tem que observar se a pena se tiver eriçada, assim, opa, tem alguma coisa que não tá legal nesse lote. Então, você bate o olho no lote em geral, no rebanho, e aí você identifica alguns indivíduos. Quanto antes você detectar melhor, porque você já faz um controle ali daquele rebanho, daquele lote de animais, para evitar, né, casos piores. Igual a gente discutiu, né, hoje, no caso de glândula, né, glândula mamária, que a gente precisa controlar muito a questão da mastite. A gente também tem que observar em aves, a pena nos diz muita coisa. Também as escamas na pele, ali na pata. Se tiver alguma lesão em pata, a gente chama isso de pododermatite. Podo é de pés, significa pés. E derme, né? Então, além do pé, tá na pele, na derme, e it inflamação. Quando vai no frigorífico de aves, né, as patas elas são selecionadas. E aí tem os casos de pododermatite, se vai para venda, se não vai, né? Tudo tem que ter uma inspeção aí de pata. Então a gente acaba analisando também as patas das aves. Estou falando aqui para abate, né? Agora, se for a nível de propriedades, tem que olhar o empoleiramento adequado, por que está tendo essa lesão, o local onde está passando, está tendo fonte de contaminação no solo, a cama está muito contaminada. Lembra que a ave, aí ela libera muita amônia, né, nas suas excretas. A amônia é volátil, pode estar irritando. Então tem que observar cama, local onde passa. Isso falando em ave, né? Se for falar em ruminantes, em equinos, a gente olha o solo onde esse animal está passando, tem pedra, para estar tendo lesão. O animal, por exemplo, cavalo, ele anda em asfalto, precisa colocar a ferradura, porque o asfalto é muito abrasivo. E aí imagina se desgastar tanto o casco de chegar ao ponto no córion, esse animal vai sentir muita dor. E o peso dele todo é apoiado nesses cascos. Imagina que cada pé, né, só apoia em um dígito e ele vai pesar ali em torno de 700, 900 quilos, apoiado em 4 dedos, né? Então isso aí tudo a gente tem que prestar muita atenção. Se forem animais confinados, igual os ruminantes, observar bastante o curral onde eles estão, as baias, para evitar o alastramento, igual de fusbactério.
adora matéria orgânica. Então tem que ver sistema de drenagem. Suíno também, você vai olhar a grade, se o animal tem gaiola. É muito comum lesionar casco, né? A fêmea fica fechada naquelas gaiolas, provavelmente está ali próximo ao parto. Tudo isso interfere e são os detalhes que fazem a diferença. E aí às vezes não é um animal só, né? O rebanho todo passa por aquele mesmo lugar e você vai tendo uma avalanche de problemas que precisa ser solucionado. Professora, só uma pergunta sobre os cascos. A gente pode falar que os cascos são as unhas? Então, a gente usa o termo casco, mas é a mesma constituição da unha. Nós temos unha. O tamanduá tem garra. Estão vendo? Olha lá que linda, ó. A garra. Então, ela fica fechada, protegida, né? Aí a hora que ela vai usar, né, ela expõe. E olha o coxim, que bacana. Para amortecer. Ela tem o coxim, está incomodado. O coxim para proteger, né, da queda, né, do salto, do caminhar. Então é gordura, né, com conjuntivo bem resistente. Agora o da galinha vai ser unha. Aí Porque no caso ela dá a volta, né? A unha só fica numa face. Pode perguntar. Aí no caso do equino, a gente coloca as ferraduras para não ter o desgaste, né? A quebra ali do casco. Porque o problema do desgaste é chegar no córeo. Porque ali é inervado. E seria as falanges? Então, lembra, entre a falange, é porque eu não tenho um casco, uma falange distal aqui, mas eu tenho a falange distal e do tamanduá e a garra, né? Então, entre os dois, para colar aqui, você tem o córeo, tá vendo que tem um espaço enorme? Ele tem que colar, olha lá, ó. Essa conexão entre os dois é o córeo. Por que córeo? É tecido conjuntivo, com vaso sanguíneo. Seria uma articulação? Uma articulação? Você perguntou? É. Não é articulação. Aqui ele tá grudado. Ele não vai articular aqui não, aqui ele tá grudado e pronto. Olha lá, encaixou direitinho, tá vendo? Uhum. Ele não tem mobilidade. O conjuntivo que tá aqui dentro, ó, você viu que encaixou, ó? Ele tá grudado mesmo. A unha da gente não movimenta, não é? Não tá grudado? Sim. Se acontece de machucar e às vezes ela soltar, dói pra caramba. Porque a gente tem lâminas aqui, aquele córeo lamelar. E aqui, ó, na cabeça aqui, a gente tem córeo coronal. É onde nasce a unha aqui. Que nasce a unha, né? E aqui ela cresce. Então, a mesma coisa com os animais, mesma coisa com a garra, mesma coisa com o casco. O casco e as falanges têm o córeo, que cola esses dois. E lembra que córeo é tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo tem bastante inervação, vaso sanguíneo. A colinha biológica do nosso corpo é conjuntivo, não é verdade? Então, ele tem um arranjo em lâminas. Lembra aquelas voltinhas que eu mostrei a imagem de histologia? As lâminas ali, que é para encaixar a unha com o córeo. É uma forma de aumentar a superfície de contato, sabe? Não é uma coisa lisa. Ela é cheia de reentrância, assim. A gente não enxerga com o nosso olho, mas no microscópio você vê. Reentrância porque ela acopla. Então fica mais difícil de arrancar. Se fosse algo plano aqui, né, igual unha postiça, né, lisa? Você vai lá, encaixa, cola, assim que funciona. Não é assim na nossa unha e aqui no córeo. Porque depois do córeo vem a falange distal, né? Isso aqui é a falange distal. Falange média e falange proximal. Então, aqui entre a falange, o osso, e a unha, você tem córeo.
E essas reentrâncias faz com que ela acople e ela vai deslizando. Com o tempo ela vai aumentando. A gente lixa, né? A gente desgasta. Agora os animais não, na hora que ele vai caminhar, ele vai desgastando essas pontas. Se não desgastar, ela vai crescendo de uma forma inadequada. Esse animal aqui é porque ele fura cupinzeiro, né? Ele tem uma super garra, né? Mas tem que ter o desgaste. Agora é que eu falei do cavalo, né? Se ele anda numa superfície muito abrasiva, igual asfalto, vai desgastar muito rápido, não cresce o mesmo tanto que ele vai desgastar. Por isso a necessidade de uma ferradura. Mas se ele anda em fazenda, na terra, não tem necessidade. Os cascos seriam para proteger, pode falar que é os dedos do... O dedo, igual o cavalo, só tem um dedo, que é o terceiro dedo. Lembra, ó, a gente tem 5 dedos, né? No pé também, não é? Então o cavalo só pisa com o dedo do meio. Esses outros aqui todos regrediram. Viraram aquelas castanhas, esporões lá que eu falei. Ele só pisa com o dedo 3. A vaca, suíno, pisa com 2 dedos. Os outros 3 regrediram. Aí ele vai pisar com 2 dedos. Né? Aí os dedos é dividido em falange. Ó, falange proximal, falange média e falange distal. São 3. Mesma coisa aqui, só que aqui eu só tenho a falange distal. Falta a média e a proximal, né? Então, a falange distal é onde vai encaixar aqui, né, a garra. E o nosso também, ó, compara com o meu aqui, ó, falange distal e aqui a minha unha. Agora aqui, ó, falange distal e a garra. Né? A nossa unha também acopla, igual aqui tá acoplando, só que é bem menor, né? Mesma coisa com o casco. Então, a falange distal do equino, ela é mais plana, não é? Tem que ser, né? Imagina para suportar o peso todo dele num dedo só, né? Só no dedo 3. Já de suína, de bovino, a dos ruminantes, a falange distal é um pouco menor, porque são 2 que apoiam mesmo. Então, ele apoia com o dedo 3 e o dedo 4. O dedo 5 e o dedo 2 vira aquele presunho, que é uma unha menorzinha, né, que fica atrás. E o dedo primeiro, ele regride e vira uma castanha, vira um resquício. Então, essa falange distal do dedo 3 e do dedo 4, dos ruminantes, dos suínos, ela é um pouco menor, mas ela tem um formato diferente para acoplar no casco. Tem que encaixar, né? O casco, ele encaixa na falange distal, até para dar apoio, né, gente? Aí a diferença do casco é que ela é em volta de toda a falange. A nossa unha não, só fica aqui num plano, né? A garra, ela tem uma forma de gancho e encaixa. E o casco, ele é uma forma que encaixa também, mas ele é mais robusto, né? Vamos dizer assim, ele é mais plano para o animal pisar ali. Então, nosso maior pavor é lesão no córeo lamelar. É claro, né, gente? Se lesionar o córeo coronal, ferrou mais ainda, porque é lá onde nasce a unha. Mas é muito difícil chegar a ter uma lesão nessa região do córeo lamelar, do córeo coronal. Mas já no córeo lamelar é muito comum, principalmente se você der uma alimentação inadequada. Vocês vão ver isso lá em nutrição. Então tem que balancear adequadamente, senão você vai ter um aumento de líquidos, uma descompensação de proteína, e aí leva a inflamações nas extremidades do corpo, igual nos cascos, que é onde ele apoia. Então, quando a gente vê muitos casos de laminite, se for em cavalo, a gente já pensa direto na alimentação.
Se for bovino, tem a questão da alimentação, mas a gente pensa muito no questão de matéria orgânica, do ambiente. Aí você já pensa em passar os animais no pé dilúvio,